Está escrito no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos 22 a 25, o seguinte: Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. Meu irmão, minha irmã, estes versículos representam o que muitos estudiosos identificam e chamam no Evangelho segundo Marcos de o segredo messiânico. Sempre que sua identidade era revelada por alguém, ou poderia ser revelada, Jesus impedia ou desaconselhava fazê-lo. Na narrativa de Marcos, quando curava alguém, ele proibia que o fato fosse divulgado. Um exemplo disto está ainda no primeiro capítulo, quando Jesus cura um leproso que lhe suplica de joelhos: Se queres, pode purificar-me. Ele, cheio de compaixão, respondeu: Quero, seja purificado. E imediatamente o homem ficou liberto da lepra, e então diz o texto: Jesus o despediu com uma severa repreensão: Não conte isso a ninguém. Está em Marcos 1,43. O que causa estranhamento é que naturalmente nos parece que o melhor seria que o homem testemunhasse e levasse todos a saberem do poder de Jesus. Esta seria uma excelente oportunidade para divulgar o Evangelho. É como pensamos. O segredo messiânico nos Evangelhos sempre me leva a pensar sobre nossos caminhos e os caminhos de Deus, que segundo o texto de Isaías 55, especialmente no versículo 8, diz que são bem diferentes, são mais altos do que os nossos. Usando a nossa lógica, acabamos sempre pensando de maneira diferente da que Deus pensa. Nossa coerência, nosso bom senso, tudo isso pode ser que sejam incoerência e insensatez aos olhos de Deus. Eis porque nossos julgamentos são tão perigosos. O sacerdote Eli julgou Ana como sendo uma mulher embriagada, quando na verdade era uma mulher quebrantada. Isso está em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 13 a 15. O profeta Natã, lá em 1 Crônicas 17, de 1 a 4, apressadamente aprovou os planos do rei Davi de edificar um templo a Deus, mas não era essa a vontade divina, e precisou voltar e dizer ao rei que não poderia fazê-lo. Os discípulos pensaram em destruir uma vila de samaritanos, impediram alguns de expulsar demônios em nome de Jesus, e acharam que a mulher que ungiu os pés de Jesus estava fazendo algo impróprio. Em todas essas ocasiões, estavam errados aos olhos de Jesus. Porque Jesus repetidamente impede demônios de expor sua identidade e manda que pessoas que experimentaram seu poder guardem o seu segredo, revelando uma estratégia estranhamente oposta à que naturalmente adotaríamos. O reino de Deus veio a nós, está entre nós, mas é e sempre será um mistério. Para crescermos no conhecimento e no seguimento a Cristo neste reino, de modo a sermos sinais deste reino, mais ajuda um coração quebrantado que um coração empolgado. É a humildade e não a autoconfiança que nos ajuda a acertar. Algumas vezes, nosso coração deverá estar angustiado por dúvidas e incertezas, mas que sejamos guiados pelo Espírito de Deus.
O reino de Deus sempre será estranho a nós e seguirá caminhos diferentes dos nossos. Nele, os fracos é que são fortes e os últimos é que são os primeiros. É exatamente por isso que devemos orar mais, ouvir mais e, sobretudo, amar mais. No reino de Deus costumamos sempre acertar quando agimos movidos pelo amor. Pensemos nisso.